Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar sobre Colossenses. Então, para que você não perca nenhum detalhe da aula de hoje, já acompanha comigo os meus slides. Então, deixa eu compartilhar com você aqui rapidamente, né? Então, Colossenses. Então, o que você não pode perder de vista quando você for ler essa carta. Então, o conteúdo da carta é uma carta que encoraja cristãos relativamente novos, que tem muita influência de outras religiões, porque a maior parte deles é um povo gentílico, né? Então, é um povo que não é judeu, então não conhecia Deus e tinha influência de outras religiões. Bom, o autor da carta é o apóstolo Paulo, acompanhado de Timóteo. A data aproximada é entre 60 e 61 depois de Cristo. E Paulo provavelmente ainda estava em Roma quando escreveu essa carta. Qual é o destinatário? Então, né, novamente, né, são cristãos na igreja de Colossos, né? A maior parte deles é gentílico, né? Ou seja, tipo, são gentis. Bom, Colossos ele fica num importante cruzamento no vale do Rio Lico, cerca de 200 quilômetros a sudoeste de Éfeso, né? A carta também deve ser lida como partilha em Laodiceia. Então, a mesma carta que foi para Colossos também provavelmente foi entregue, né, uma cópia ali a Laodiceia. Ocasião: Epáfras, um cooperador paulino que havia fundado a igreja no Vale do Lico, encontrou-se com Paulo pouco tempo antes, trazendo novas à igreja. A maioria boas, mas algumas nem tanto. No caso, essa igreja não foi Paulo quem fundou, né? Mas Paulo estava fazendo essa colaboração aí com a carta. ênfase da carta: a absoluta e autossuficiência de Cristo, o Filho de Deus. Este é um ponto da carta muito importante. Um segundo ponto: Cristo perdoa os pecados e liberta aqueles que estão sob o terror desses poderes, né, do mal, né? Terceiro ponto: regras e regulamentos religiosos não têm valor algum, mas a vida ética que carrega a imagem divina vale para tudo. E por último, o viver à semelhança de Cristo afeta o relacionamento de todos os tipos, tá? Então, isso é uma parte bastante importante, tá? Pois muito bem. Então, vamos lá ao capítulo um. Então, logo de início, né? Então, veja só, como Colossenses é uma carta curta de 4 capítulos, nós vamos ter o privilégio de passar capítulo a capítulo. Então, já no capítulo um, logo no início, Paulo, como sempre, né, se apresenta, né, como apóstolo de Cristo e saúda, né, os irmãos com a graça do Senhor Jesus. Indo um pouquinho aqui adiante, né? Então, veja só. É, no restante do capítulo, Paulo vai fazer uma ação de graças, né? Ou seja, agradecer em nome do Pai, porque ele tem ouvido falar muito bem da igreja, né, de Colossos. Ou seja, ele fica feliz, né, por ouvir isso. Então, vamos lá, né? Então ele coloca aqui, né? Por todo mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito, tá? Então veja só, aqui ele dá essa grande ênfase do quão importante é o amor de Cristo, né? O evangelho estar frutificando ali entre eles. Seguindo aqui adiante, ainda no capítulo um, mas
já lá no versículo 15, ele vai iniciar então sobre a supremacia de Cristo. Então ele coloca: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é o antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Pois muito bem, toda essa maravilhosa descrição da supremacia de Cristo, Paulo fala para que os colossenses entendessem que Jesus Cristo está acima de todas as coisas e que não apenas isso, mas tudo foi criado por ele e para ele. E tudo existe por conta dele. E só existe essa ligação, né, entre você e a possibilidade de você se conectar com Deus e obter a vida eterna por conta do sacrifício dele na cruz. Então não existe absolutamente nada em que Cristo não já declarasse que é dele, né? E aqui também tem um trecho bem importante, lembrando que Cristo é o cabeça da igreja, né? Então, nessa parte aqui da carta, é muito importante você atentar-se que Paulo está apresentando de uma forma muito completa a supremacia de Cristo. Dando sequência, antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, aqui, nessa parte do capítulo, ainda sobre a supremacia de Cristo, ele vai colocar que antes do sacrifício de Jesus Cristo, você estava separado de Deus e era praticamente o inimigo por conta do mau procedimento que você tinha na sua mente, no seu coração, no seu comportamento. Mas agora que Cristo, por meio do sacrifício dele, nos tornou, né, reconciliáveis com Deus, nós podemos, se firmes na fé, nos tornar santos e culpáveis e livres de qualquer acusação, né? Então veja como é importante tudo que Paulo está falando para esses irmãos em Colossenses. Entre, né, digamos aqui o capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo vai abordar agora um tema sobre o trabalho de Paulo pela igreja, ou seja, o trabalho dele pela igreja. Então acompanha comigo, ali no versículo 24 do capítulo 1. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Nós proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim.
quero que vocês saibam que quando estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem. Então, Paulo está falando aqui, né, que esta causa, apesar de conter ali os seus sofrimentos, ele se alegra, né? E principalmente, né, porque ele vai apresentando Cristo com todo o esforço, mas não por alguma qualidade dele, mas pelo poder poderoso de Cristo que habita nele, né? Então, basicamente aqui ele está apresentando, né, todo o esforço e como devemos nos alegrar nesse sentido, né, quando sofremos em prol de Cristo. No capítulo 2 vai se dar ênfase ao estar livre do legalismo, né? Ou seja, de uma religiosidade. Religiosidade. Meu Deus, essa palavra aqui demorou para sair. Então vamos lá. No versículo 6, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a vãs filosofias enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E, por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, basicamente, aqui, Paulo está dizendo que se vocês estiverem em Cristo, toda religiosidade, vãs filosofias enganosas, vocês estarão libertos disso, livres disso, porque isso são tradições humanas. Isso não tem a ver com Cristo, né? Então, Cristo, que é a cabeça da igreja, Cristo que tudo é por ele e para ele, não depende de tradições humanas, não depende de religiosidade. Bom, seguimos aqui em frente, no capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E por que Paulo fala isso? Porque agora ele vai falar, no capítulo 3, sobre a instrução para o viver santo. Então veja só, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também são manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E aí, quais são as coisas que pertencem à natureza terrena do ser humano? Já em primeiro lugar, a imoralidade sexual, impureza, paixão, né? Paixões por coisas levianas, né? Desejos maus e a ganância, que é idolatria. Ganância é colocada no mesmo pé de idolatria. Então, se você é ganancioso por dinheiro, por conquistas, você está idolatrando isso, né? Então, veja só, isso é muito importante. Idolatria não é somente se uma pessoa adora um outro Deus. O outro Deus pode ser um objeto, pode ser um ídolo, pode ser dinheiro, inclusive, né? Pois muito bem. E aqui Paulo, ele vai avançar para a responsabilidade social, tá? E veja que aqui tem-se algo muito importante. Vai dizer que a mulher tem que sujeitar-se ao marido. Os maridos devem tratar, amar as mulheres. Os filhos devem obedecer os pais em tudo. Os pais não devem irritar os filhos. Os escravos devem obedecer os seus senhores. E os seus senhores têm que tratar os escravos bem. Por quê? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração,
como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês têm um Senhor no céu. Essa questão aqui de responsabilidade social, basicamente, uma mulher vai estar com o homem seguindo os passos de Cristo. O sujeitar-se está nesse sentido. Este homem vai tratar essa mulher como um sacrifício, né? Veja, como vai tratar como um sacrifício? Porque ele vai se sacrificar por ela. Ele vai tratar ela assim como Cristo tratou a igreja, ou seja, de forma sacrificial. Os filhos devem obedecer os pais em tudo, mas Deus sabe que muitas vezes os pais tratam mal os filhos. Não é para que eles façam isso. Os escravos devem obedecer aos seus senhores, porque eles trabalham para esses senhores. E não é para eles focarem nos senhores, mas é para focar na soberania de Cristo. Da mesma forma, Deus sabe que um senhor pode tratar mal os seus escravos. Então aqui não existe alguém que vai poder oprimir o outro, tá? Tudo aqui é para que eles façam, entendendo que eles estão fazendo para Cristo. Outras instruções, né? Então, mais ali, né, para o final. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem por todos nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. E aqui, né, no final, depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo: cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Então, aqui nós finalizamos a carta de Colossenses. Então, você vê que é uma carta que traz para uma igreja muitas informações importantes, fala sobre a supremacia de Cristo, fala sobre responsabilidade social, fala sobre o viver santo e ainda dá orientações para que as pessoas permaneçam em oração, né? Para que estejam ali em constante intercessão uns pelos outros. Bom, meus caros irmãos, essa foi a carta à Igreja de Colossos ou Colossenses. Uma boa semana para vocês. Que Deus os abençoe e bons estudos.